Fala, fala, galerinha! É hora de estudar! E é a segunda parte da nossa temática, que é agora o terceiro passo, falando sobre como calcular tempo de voo em fuso horário. Vem comigo! Então, digamos que um avião saia às 5h30 da manhã de Brasília, que está no fuso -3, e leve 6 horas até Roma, na Itália, que está no fuso 2. Como é que resolve isso, professor? Mas na aula passada a gente só trabalhava com saber a diferença entre esses lugares em fusos horários e saber se eu ia aumentar ou reduzir as horas. Agora você me vem com o tempo de voo, mais uma informação matemática? Calma, vamos ver o esquema. Para calcularmos questões com fusos horários, precisamos sempre botar em prática os dois primeiros passos ensinados na aula passada, que é saber a diferença horária entre os dois locais que estão na questão, saber se o meu deslocamento é de oeste para leste ou de leste para oeste em relação às horas, dos lugares que eu sei ou não a hora. E, por fim, aplicar o terceiro passo, que é considerar o tempo de voo. Então, sempre lembre, o tempo de deslocamento deve ser somado após a realização dos passos 1 e 2 estudados até aqui. Então, vamos pegar uma questão. Um avião deixa o aeroporto de Brasília, fuso -3, às 5h30 e leva 6 horas para chegar em Roma, fuso 2. Que horas o avião aterriza? Então, colocando o primeiro passo para funcionar, ou seja, saber a diferença de fusos entre Brasília e Roma, a gente vai pegar 45 graus. Por que 45 graus? Porque é o meridiano central de Brasília. Lembrando que é só pegar 3 vezes 15, 45, mais os 30 graus do meridiano central de Roma, que mais uma vez é 15 vezes 2. E claro, se Brasília é -3 em relação a Roma, que é +2, então significa dizer que são fusos diferentes. Portanto, somamos esses dois meridianos, o que dará 75 graus dividido por 15, 5 fusos diferentes. E aí a gente vai aplicar o passo 2. Vamos pegar esses 5 fusos de diferença e aí a gente tem que saber se a gente vai somar ou subtrair. Então, o segundo passo é saber se a gente soma ou diminui. Lembrando o seguinte, que esse número de fusos ele vai de oeste para leste, portanto, nós vamos somar o valor que está na pergunta. Então, 5 mais 5,5. E agora sim, nós iremos somar o tempo de voo, que são 6 horas, o que vai nos dar 16 horas e 30 minutos. Na prática, isso indica que quando o avião saiu de Brasília, eram 10h30 justamente em Roma. E ao longo da viagem do avião, o tempo foi transcorrendo e é claro que as horas foram variando em Roma também, o que indica justamente às 16h30, como o cálculo matemático indica, 10h30, horário de Roma, quando o voo partiu do Brasil, mais as 6 horas de voo, 16h30. Ou seja, juntando aí o passo 1 com o passo 2, a o terceiro passo que estou ensinando para vocês na aula de hoje. Agora imagine você um voo vindo da Argélia até o Brasil, especificamente de Argel para o Rio de Janeiro, e ele aterriza às 22 horas após 7 horas de voo. Aí você vai me dizer, somente 7 horas? Calma, o voo me pertence, então não se intrometa, tá bom? O avião é meu, certo? De última geração, ele só fez em 7 horas essa viagem. Então, como é que a gente responde isso? Vem comigo. Nesse tipo de questão, temos que entender que a hora de chegada está embutido o tempo de voo. Nesse caso, no Rio de Janeiro, 22 horas, temos que tirar as 7 horas de viagem e temos então 15 horas no Rio de Janeiro, quando o avião partiu de Argel. E que horas serão em Argel? Vai depender justamente da diferença entre os fusos.
menos 3 vezes 15, 45 graus oeste, e fuso 1 vezes 15 graus leste. Então, se eu tenho esses dois valores de meridianos que estão em hemisférios diferentes, eu vou somar, e essa soma vai me resultar em 60 graus, que dividido por 15 me dará 4 fusos, me dará 4 horas de diferença. Essas 4 horas de diferença em relação às 15 horas, eu irei somar ou subtrair? Isso vai ocorrer da seguinte forma: se eu tenho 15 horas no oeste, eu estou migrando para o leste, então eu vou somar a hora. Então, em Argel eram 19 horas quando o avião partiu para o Rio de Janeiro. Façamos ainda a seguinte analogia. Digamos que o avião chegou no Rio de Janeiro, meridiano 45 graus oeste, portanto, fuso menos 3, após se deslocar por 4 fusos de Argel, e considerando as 7 horas de voo que ele percorreu, se regredíssemos isso, pudéssemos voltar no tempo... Marte! Precisa voltar comigo. Aonde? Até 0 hora de viagem, veremos que o tempo no Rio de Janeiro, de fato, eram 15 horas no momento da partida de Argel. E claro, sabendo que as horas aumentam no sentido leste, os fusos seguintes, no caso menos 2, menos 1, 0 e 1, vão ser 16, 17, 18 e 19 horas, respectivamente, chegando então ao ponto de saída da Argélia. Então, seguindo os 3 passos que eu ensinei, os 2 primeiros na aula passada e o terceiro passo nessa aula, você tem como responder as questões de fusos horários. Inclusive, considerando o tempo de voo, você pode fazer o passo 1, 2 e 3 ou 3, 2 e 1, se for o caso de você já saber o tempo de viagem. Mas eu ainda gostaria de discutir com vocês a chamada hora local ou hora solar, que é a hora que nós podemos calcular dentro do próprio fuso dos horários. Ou melhor, dentro do próprio fuso, dentro do próprio eixo de fuso. E é isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Vamos ver que dentro do espaço de 1 hora dos 15 graus de fuso, nós temos aí variação de minutos que nós podemos descobrir com alguns cálculos matemáticos, mas muito simples, muito legais de serem feitos. Você não vai se arrepender de acompanhar. Venha comigo!